Tá aqui o spoilerzinho, mas vamos fingir que isso aqui não existe, tá? Vamos fingir que isso aqui não existe porque a gente tem um outro assunto pra falar antes. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu quero falar com vocês as minhas leituras do mês de setembro e também tudo que eu quero ler agora nos próximos 2 meses. E vou explicar por que 2 meses. Então, o mês de setembro é um mês temático que eu tenho na minha vida já faz 6 anos, 6, 7 anos mais ou menos. Que daí no mês de setembro eu tento ao máximo possível ler só obras de autores nacionais. E aí esse ano eu resolvi aproveitar um pouco que eu tenho a assinatura do Kindle Unlimited e queria aproveitar também que teve o Exploda Seu Kindle há pouco tempo e ler mais obras no Kindle. Eu não li tanto quanto eu gostaria, infelizmente eu venho aí de uma ressaquinha literária que, assim, realmente atrasou um pouco as minhas leituras. Teve dias que eu tava com um livro super interessante e mesmo assim, sabe quando tu tá lendo, mas estaria fazendo qualquer outra coisa? E isso é um sentimento muito novo pra mim. É a primeira vez que eu tô passando por isso, esse ano agora de 2025. Meio complicado, mas eu tive boas leituras, eu quero falar brevemente sobre elas, então não pensem que isso é um vídeo resenha, não, é só um vídeo apanhado geral e o que eu achei e assim por diante. A primeira leitura que eu terminei esse mês foi o Velhos Demais pra Morrer. Gente, que livro! Nossa! Um soco no estômago! Ele trata um tema muito complicado, que é a questão da velhice e a questão do direito de viver. E justamente esse título, Velhos Demais pra Morrer, por pensar, ele é meio crepante, digamos assim, porque o ditado é jovens demais pra morrer, e é um livro distópico que fala justamente em uma sociedade em que houve alguma coisa aí no passado, tipo 1984 e outras distopias, que colocam que houve um evento no passado que fez com que uma nova ordem mundial fosse estabelecida. E aí, nesse caso, é uma sociedade em que há uma tecnologia muito avançada na medicina e que as pessoas, elas querem ficar jovens por mais tempo. Então, os produtos estéticos é basicamente o que move o mercado e o que dá dinheiro. Só que as pessoas, elas contam até o marco zero. O marco zero é quando você faz 65 anos. Depois disso, você perde seus direitos. Então, como aqui a gente tem o inverso, certo? Até os 65 anos, você não tem direito a assento preferencial, a ser atendido primeiro, nem nada do tipo. E nesse livro é o contrário. Até os 65 anos, você é uma pessoa prioritária. Então, ele traz uma temática muito importante para ser discutida, principalmente com jovens, eu acho. Inclusive, eu fiquei, cara, isso aqui super daria um livro interessante para se ler no ensino médio, para conversar sobre essa questão de direitos humanos, sobre a questão de direito à vida, sobre a questão de envelhecer, como tem que ser um processo natural e que as pessoas não querem parecer velhas, as pessoas não querem aparentar a idade que têm, nem nada do tipo. Aí eu terminei de ler, eu demorei 2 meses pra ler, Imperium, As Crônicas de Júpiter, volume 1 nesse caso, não dizendo que o livro é ruim, ao contrário, eu favoritei esse livro. Mas eu cheguei mais ou menos na metade, lá em agosto, e eu fiquei, nossa, eu preciso ler alguma coisa não tão densa, tão tensa, com tanta coisa. Assim, ele é uma romantasia sim, mas a autora teve um cuidado muito grande em construir um mundo muito incrível. Um mundo com regras muito bem explicadas e que fala sobre guerra, que fala sobre preconceito, que fala sobre um monte de aspectos. Eu super indico a leitura desse livro. Inclusive, eu fiquei tão conectada nesse livro que eu me senti órfã quando eu terminei de ler ele e precisei ler O Amor e Sombras, que é uma espécie de novela com 3 histórias dentro, que é desse universo. Eu achei que talvez tivesse aí um spoilerzinho do que a gente encontraria no próximo volume, mas não. A autora trouxe mais informações pra gente construir alguns personagens, alguns eventos que já aconteceram no primeiro livro, vistos sob a ótica de outras. E o último que eu li no Kindle foi o Ignis Lacrimosa, que é da mesma autora de Crisálida Dourada, que assim, eu gostei, eu adorei esse livro, mas eu confesso que entre ele e Crisálida Dourada, eu gostei mais de Crisálida Dourada. Mas ela trouxe uma ideia
ideia de mundo bruxo, de bruxas lutando contra alquimistas, que eu fiquei, peraí só um pouquinho. E aí, muito legal, sabe? Toda a ideia mística, e aí tem dragões. Na verdade, esse Ignis Lacrimosa foi a leitura anárquica, digamos assim, do meu clube do livro, porque o nosso oficial foi Velhos Demais pra Morrer, e o motivo da gente ter escolhido o Ignis Lacrimosa é que, se eu não me engano, está escrito que tem um dragão atrevido. E aí a gente ficou, como assim? Ah, não, agora eu tenho que saber. E a gente foi lá e entrou na leitura. Então, assim, também é uma romantasia. Eu indico, se você gosta, principalmente agora pro mês de outubro, pra leitura de bruxas e assim por diante, desse universo de fantasia que envolve mais bruxaria. De literatura física, eu li um único livro que não era nacional, mas que, como ele fala sobre línguas, eu fiquei, tá, tô dando uma roubada, mas também não tô dando uma roubada tão grande assim, que é o As Línguas do Mundo, do Charles Berlitz, que daí, nesse caso aqui, ele é um livro mais antigo, como dá pra ver pela edição e tudo mais. Acho que, inclusive, essa é a edição que vocês encontram ainda hoje no mercado. Esse livro é da década de 80. Na época em que isso foi publicado, existiam reconhecido 2.796 línguas no mundo e de 7 a 8 mil dialetos. Muito provavelmente este número já aumentou. Então, se você for uma pessoa que estuda línguas, deixa aqui nos comentários. Você sabe mais ou menos quanto que tem hoje, mas ele fala sobre várias situações, desde morfologia das palavras, desde de onde pode ter surgido a primeira língua, ou por que a gente surgiu a língua em primeiro lugar. Vocês já pararam pra pensar, quando vocês estavam nas aulas de português? Mas por que nuvem é nuvem, e por que céu é céu, por que água é água, por que livro é livro? Da onde que veio tudo isso? Ah, veio do latim. Ok, de onde o latim tirou isso? Então, ele é um livro que traz essas curiosidades. Eu, apesar de ser professora de português, super indicaria pra quem tem curiosidade pra saber do assunto, porque, inclusive, deixa eu abrir aqui numa página, ele fala muito do chinês, ele fala muito do inglês, claro, principalmente. Ele faz muitas comparações em vários idiomas. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? São, tipo, 2 comandos em várias línguas diferentes. Então, é muito legal pra você que queira saber um pouco mais sobre as línguas do mundo, as mais conhecidas e assim por diante. Que de vez em quando ele traz algumas não tão conhecidas, mas ele se foca mais realmente nas mais conhecidas. O que, pra mim, faltava pra esse livro ser melhor é que a gente tivesse uma versão BR dele. Que a gente tivesse um autor nacional ou autora colocando e fazendo as mesmas comparações que há neste livro aqui para a língua portuguesa. Fica aí a dica para quem quiser. Aí talvez o livro mais pesado que eu li esse mês foi o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. A minha edição é uma edição antiga, ele tem uma outra capa, inclusive, muito bonita e tal. Mas, se eu não me engano, é a mesma coisa. Se não for, tá tudo certo. Acredito que na outra edição também seja assim. Mas esse livro tem muitas fotos, inclusive fotos que foram usadas nas outras reportagens que já foram feitas para denúncia do Colônia, que não foi só quando a Daniela Arbex resolveu escrever sobre o assunto que isso veio à tona. Na verdade, o manicômio Colônia já existia no Brasil há muito tempo, em Barbacena, em Minas Gerais, e mais de uma vez os jornais tentaram, de tempos em tempos, denunciar os maus tratos que aconteciam lá dentro. Aí, claro, dava toda aquela comoção, se cobravam os políticos prometo que resolverei. No momento que todo mundo virava as costas, que não era mais notícia, não se fazia absolutamente nada, até que realmente foi lá e grande parte das pessoas que estavam lá conseguiram sair. Só que assim, gente, isso já foi muito tarde, porque 60 mil pessoas morreram lá dentro. Por isso que é chamado de Holocausto Brasileiro. Então, se vocês acham que não seria possível uma coisa dessas acontecer no Brasil, Daniela Arbex vai lá e te mostra que tem certeza, querido. Você conhece bem a história do seu país. Vamos conversar um pouquinho sobre essa parte ruim e mostrar que isso realmente aconteceu e que, infelizmente, foi usado o motivo torpe, que era a questão dos manicômios. Inclusive, a Daniela mostra aqui que quando começou a se discutir a questão de não existirem mais manicômios ao redor do mundo, que é um discurso que já estava um tempo sendo veiculado, que inclusive vieram defensores para colocar que não era mais para ter manicômios no Brasil, o Colônia foi lá e continuou. Então, não.
Não é como se, ai, nós brasileiros não sabíamos disso. Ai, como que nós poderíamos ter adivinhado que não poderia, que não deveriam se mais ter manicômios e que faziam esse tipo de situação? A gente que sabia. E olha, muita gente era conivente. Porque não podia falar, por receio de represália, de serem perseguidos, ou então lucravam com isso. Foi um livro, assim, muito pesado. Eu não cheguei a favoritar. Eu gostei do livro. Eu acho que dos livros denúncia que eu li, ele é muito forte. E eu gostaria de pegar mais livros. Eu quero pegar o do Carandiru, que não é, se eu não me engano, pela Daniela, é por uma outra pessoa que escreveu. Mais outras situações que tenham acontecido no Brasil. Então, se vocês tiverem indicações, por favor, deixe aqui nos comentários. Aí eu encerrei meu mês lendo singelamente este Pikachu aqui, gente, pelo amor de Deus, tamanho da minha cabeça. Que é o Casa de Pensão da Luísa Azevedo. A Luísa Azevedo é o mesmo escritor de O Curtiço. O Curtiço, eu tenho a impressão que eu já ouvi isso em algum lugar. Sim, você provavelmente deve ter lido no ensino médio. Ou leu para algum vestibular, porque ele é o mais requisitado para mostrar sobre o naturalismo realismo, que foi um dos melhores movimentos, na minha humilde opinião, aqui no Brasil. Eu acho que nós tivemos ótimos escritores românticos, mas foi no realismo, naturalismo que a gente, ó, se sobressaiu. Muito bem, obrigada. E a única coisa que eu quero dizer deste livro é: se é mulher, ou se você é um homem que defende muito o papel da mulher, vai sentir muita raiva da forma como o autor representou as mulheres aqui nesta obra. O que não é incomum, porque ele também fez isso em O Curtiço, mas em O Curtiço ninguém se salvava no Curtiço, se você for ver. Mas aqui, então, a gente tem o caso do nosso protagonista, que é o Amâncio. Gente, que nome. Amâncio de Vasconcelos. E ele vai, se eu não me engano, do Recife para a corte do Rio de Janeiro estudar medicina. Só que o Amâncio, ele é aquele tipo de homem que foi criado aqui, ó, na coleira dura, apertada do pai, e ele não teve direito de fazer muita coisa. E aí ele, quando foi pra corte, ficou, porque na corte do Rio de Janeiro farei o que quiser. E o que ele quer? Ele quer ir correr atrás de rabo de saia, ele quer fazer festas, e ele não quer essa maçada toda de estudar, é justamente medicina, mas ele escolheu medicina porque era o que estudava na corte. Por ele escolheria direito, só que daí ele ficaria em Recife. O que ele não queria fazer, ele queria vir pra corte. Então a gente vê toda uma situação que ele vai se envolver e vai, entre outras pessoas, envolver pessoas que querem se aproveitar, porque o Amâncio, ele tem uma cara de parvo. Ele tem uma cara de homenzinho inocente, do tipo assim: bah, Amâncio! Amâncio de Deus! Pois tu acredita que minha mãe acabou de me cair doente? Meu Deus, é verdade? Sim! O quê? Dor no cabelo. E agora? E o médico disse que eu preciso de 2.000 para conseguir comprar o tônico capilar dela. Tu me empresta? E ele vai lá emprestar. E não vai pedir de volta, ele vai emprestar. Pela boa vontade do coração dele. Então, isso vai envolver uma casa de pensão, que é onde o Amâncio vai morar durante todo esse período em que ele permanecer na corte. Eu passei raiva, eu ri e eu refleti sobre, meu Deus do céu. O Brasil, da época da corte, era uma loucura. Se a gente acha que hoje nós estamos desgovernados, que não vimos aqui, ó. E aí, estas foram as minhas leituras do mês de setembro. Oh, meu Deus, vai cair aqui. Aí agora, vamos para esta pilha aqui. E eu vou explicar por que vão ser as minhas leituras de 2 meses. Se em setembro eu faço leituras temáticas de literatura nacional, eu também faço em outubro. Eu faço de literatura terror, mais macabra, mais mística, envolvendo criaturas fantásticas e assim por diante. Só que um mês só não é o suficiente para tudo que eu quero ler. Então, como novembro é o mês do meu aniversário, eu meio que dou uma empurrada e eu estendo o mês de outubro para até final de novembro. Então, ao longo de 1º de outubro a 30 de novembro, eu me dedico única e exclusivamente para essa literatura. Então, por isso que vocês vão ver que grande parte do que eu escolhi aqui são nessas temáticas, exceto 2 que eu vou mostrar primeiro para explicar para vocês que serão leituras que eu lerei em novembro, não em outubro, porque em outubro realmente eu já selecionei tudo certinho e eu quero ver como é que eu vou dar conta de tudo. Mas, como é para 2 meses, tá tudo certo.
Primeiro, eu vou ler este aqui, Com o Amor, Fred, da Leslie Ann Jones, que é agora a nova. O pessoal fala biografia, mas aqui tá colocando como autobiografia, porque é um livro feito a partir dos diários que, supostamente, o Fred Mercury deixou com a suposta filha que ele teve. Mais próximo de uma autobiografia do lendário Fred Mercury que o mundo jamais verá. E caíram os livros. Então, se você for ver, poucas pessoas sabiam que Fred Mercury tinha começado a escrever diários em 1976, quando Queen ainda estava no auge da fama global. Quando faleceu, em 91, havia 17 cadernos manuscritos registrando os dias do cantor. A última entrada consta de poucas semanas antes de sua morte. Apenas 4 pessoas no mundo conheciam o destino destes diários. Uma delas, meu Deus do céu, vai cair a biblioteca inteira. A uma delas, Fred confiou secretamente a coleção de escritos inéditos. Em 2021, essa pessoa abordou a escritora, oferecendo acesso completo e restrito. Desde então, por 3 anos e meio, Jones mergulhou em revelações particulares e íntimas de Fred, elaborando uma narrativa que mudará tudo o que se pensava saber sobre sua lenda e seu legado. Com o Amor, Fred compartilha segredos chocantes da infância do artista, mostra seus medos mais profundos e desejos mais ardentes, explora sobre a vida dele e tudo mais. E aí, se você for ver o que está sendo veiculado nas redes sociais, fala da filha. Pelo que eu entendi, esses diários estavam com a filha, que não quer se identificar, só se quer se identificar como B, e assim por diante. Então, vamos ver se é isso mesmo e o que... E vai cair também. Peguei. E eu sei que eu já fiz um vídeo falando que eu não tive boas experiências com autobiografias, e com esta eu quero ver se muda essa minha opinião em questão de autobiografia, porque são os diários. Não é uma pessoa viva que está falando sobre a vida dela. É uma pessoa já falecida e eles pegaram os diários. Então, entre aspas, tá dando uma roubada. E aí o outro que eu quero ler agora, em novembro, é o Catábases, porque ele é da R.F. Kuang, porque ele é nossa leitura do Clube do Livro. Eu gosto da R.F. Kuang, nós lemos no clube também o Babel, e por isso que quando eu vi o Catábases, eu fiquei, vamos encarar? E aí, como o Babel falava sobre a questão da magia através da linguagem, e esse aqui vai falar sobre magia analítica, aí a gente ficou, tá, beleza, são duas vertentes bem diferentes. Vamos ver como é que ela fez isso dessa vez. Aguardem, espero gostar bastante dessa leitura, porque ele é de tamanhozinho considerável. Eu gosto assim, Alice respirou fundo e entrou nele. Havia, é claro, um preço. Ninguém saía ileso de uma viagem ao inferno. Mas ela havia decidido, desde o início, que ia pagar esse preço. E eu sei que não tem romance, mas não é focado em romance. É fantasia mesmo. Agora sim, os meus livros de leitura de outubro. Que felicidade! Eu já vou começar com este, que é o Cavaleiro e a Mariposa. Oh, meu Deus, como é difícil mostrar a capa, porque ele tem hot stamp. Mas é da Rachel Gilly. É a mesma autora de Uma Janela Sombria. Eu gostei muito, gente, tá? Inclusive, se você até hoje não deu uma oportunidade para a duologia O Rei Pastor, dê, porque é uma fantasia muito sombria. Sério, maravilhoso. E aí eu comprei esse aqui achando que esse volume único, e não é, também é uma duologia, mas disseram que tá tão sombrio quanto o primeiro, da primeira duologia dela. Eu acho que vai ser o menos terror que eu vou ler esse mês, as minhas leituras. Vou fazer o seguinte, só para vocês não terem spoiler. Pronto. Eu peguei o Fantasma, da Kaylee Smith. Esse aqui, nossa, mas Kim, esse aqui é uma romantasia. É, mas é uma romantasia que envolve íncubos, sucubus e fantasmas. Eu quero só ver, senhoras e senhores, até porque jogos perversos. Só imagino. Ai, meu Deus, porque assim, eu não posso ficar longe de romantasia, né, galera? Eu tô o ano inteiro, praticamente, lendo romantasias. Vocês acharam mesmo que eu ia conseguir ficar um mês sem ler romantasia? Cavaleiro e a Mariposa e Fantasma são os livros de romantasia que lerei agora nesses 2 meses, mas tentarei focar o máximo possível em outubro, senão eles ficam pra novembro. Aí esse aqui, gente, olha que catito! O Pequeno Livro da Magia dos Gatos. Esse aqui é um livro de não ficção que vai tratar sobre mitos e divindades, folclore e história, feitiços de proteção, saúde e bem-estar. E ele é, olha só, todo coloridinho pra ler agora esse mês. Inclusive, eu comprei um de presente de aniversário pra minha mãe. Porque, assim, envolve magia, envolve gatos. Eu acho que
Encontre, descubra feitiços e encantamentos miauvirosos, meu Deus, para você e os amigos felinos. Eu realmente tiro mês de outubro para ler alguma coisa de literatura, de não ficção, mas que seja nessa vibe magia, divindades e assim por diante. Inclusive, vocês vão ver que eu tenho mais outros 2 livros de não ficção aqui, e um deles vocês vão ficar ok, isso é bem Halloween, e ele vai ser muito rápido de ler, galera. Isso é verdade, como todos os donos de gato sabem, ninguém é dono de um gato. Fica para saber mais no próximo mês. Aí eu peguei, como é que eu não ia me render, né, gente? O Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros é a nossa leitura anárquica do mês de outubro lá no Clube do Livro, porque, coincidentemente, os 2 livros escolhidos são do mesmo autor, sabe que vai dar boas risadas. Pelo menos é isso que me prometeram até agora, todo mundo que eu conheço que leu esse livro promete boas risadas. É temático, tem vampiros e tudo mais, até porque, gente, olha essa capa, pelo amor de Deus, essa capa tá muito bonita. Jake Livingstone vê fantasmas, vê gente morta. Vê fantasmas não, vê gente morta. Ah, agora eu podia pegar o Paranormal. Onde eu coloquei esse livro? Caso vocês não saibam, gente, infelizmente eu estou com um problema de espaço aqui na biblioteca e muitos dos livros não estão aqui, eles estão numa sala ao lado, porque a gente vai ter que reorganizar toda essa biblioteca, mudando o layout dela, inclusive, para ter mais espaço e tudo mais. E agora me dei conta que o Paranormal não está aqui, eu poderia ler. Vai ficar pro próximo ano. Mas eu peguei então Jake Livingstone vê gente morta, um médium adolescente, um fantasma vingativo e uma barganha cruel. Eu acho que ele é mais infanto-juvenil, mas eu tenho a impressão que eu já vi o GF falando sobre este livro. Não lembro se agora se foi exatamente ele, não sei porque me vem ele à mente, mas eu sei que eu já tive algum booktuber aí que leu esse livro e achou legal. E eu quero ver se dá pra indicar pra adolescente, porque eu vou dizer pra vocês que às vezes é difícil conseguir indicar livro de terror pra adolescente. Peguei também o Desenhos Ocultos, que faz parte da leitura coletiva de um dos clubes que eu apoio. E, gente, juro, essa capa. Ô, coisa macabreira! Sério, gente, eu já li há muitos anos atrás um livro que me prometeram que era pra ser de terror e não era. E foi um menino que desenhava monstros. Mas, ai, gente, pelo amor de Deus, olha isso! Cruzes, eu acho que se eu vejo essa mulher aqui desenhada em algum lugar e diga, cuidado, ela tá aqui, eu não entro, não quero saber. Cruzes! Olha, para palmas pra pessoa que teve a ideia de incluir desenho infantil nessa. Tá, eu acho que eu acabei de tomar um spoiler, porque eu tava procurando mais imagens e eu acho que eu acabei de tomar um spoiler. Oxe, vida, senhoras e senhores. Vou pegar os próximos 5 aqui, que esses vão ser rapiditos, catitos de ler, que é a coleção da Mortina, gente. Quem ser Mortina aqui? Esta coisinha lindinha aqui. Ai, gente, parece eu, criança. Sim, porque se eu tivesse idade pra ler esses livros hoje, não dizendo que eu não tenha, mas dizendo que eu não, se eu não fosse adulta, eu com certeza estaria enchendo o saco da minha mãe pra ler esse tipo de literatura aqui e ela concordaria comigo. Então a gente tem o Mortina, uma história que vai fazer você morrer de rir. Aí nós temos Mortina e o primo insuportável, Mortina e o amigo fantasma, Mortina de férias no Lago Mistério, do Mistério, e Mortina e uma surpresa de arrepiar. Eu sei que teve mais um Mortina lançado agora, que eu vi na Feira do Livro, mas na hora, gente, com tanta criança, com tanta gente, eu fiquei, cara, não vou olhar agora pra ver se esse eu tenho ou não, mas eu tenho a impressão que não. Mais um Mortina aí pra eu ter que uma hora adquirir, porque eu acho que é uma coleçãozinha gostosinha de se ter, sabe? É bom, todo outubro, todo ano de Halloween, eu tento sempre pegar alguma literatura para crianças e uma literatura para adolescentes. Porque daí eu tenho com o que indicar. Porque, querendo ou não, eu fui uma criança que teria crescido muito mais feliz se tivesse na época Monster High. O que não teve. Então, né, eu tinha que me contentar com o Estranho Mundo de Jack, que também é maravilhoso. Peguei também o Para Toda a Eternidade, que da Caitlin Doughty, que é da mesma. Ela escreveu outros 2 livros que falam sobre o assunto. Vou botar as capas aí para vocês darem uma olhada. Esse aqui, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte, né? Então ela narra
sobre rituais nesse livro aqui, se eu não me engano, envolvendo a morte, porque a Katie, ela já falou no passado, no primeiro livro dela, que era o Confissões do Necrotério, sobre como diversos lugares do mundo viam a morte, certo? Trazendo muitas curiosidades e, claro, experiências que ela passou da época em que ela trabalhou no necrotério. E esse aqui, se eu não me engano, são mais rituais que são feitos ao redor do mundo envolvendo o luto, o velório, mortes e assim por diante. Então, se vocês forem ver, é macabro de se ler, mas não é assustador, né? Então é uma não ficção bem tranquila aí, bem gostosa pra mim, pra ir intercalando entre as leituras. Porque uma coisa que eu estou tentando fazer agora, sempre que possível, é uma ficção e uma não ficção. Ou então, nesse caso que vai ser agora no mês de outubro e novembro, uma ficção, uma não ficção e um infantil ou juvenil. E assim eu vou intercalando, porque senão, gente, eu não tenho livros de não ficção suficientes aqui em casa. Eu preciso ter mais. Vamos lá, vou ter que começar a buscar mais assuntos que me interessam e que não sejam tão caros, porque livros de não ficção geralmente são caros. Aí eu tenho da Wish, tanto o Carmila quanto a Morta Apaixonada. Gente, essas capas lindas, lindas de morrer. Então tá aí. Eu também acredito que vou ler super rápido, porque são bem curtinhos. E o Carmila é o que eu mais estou interessada em ler, porque dizem que Carmila foi lançado antes de Drácula. Então, tecnicamente, o mito dos vampiros deveria ter nascido com o Polidori, sim, mas se eu não me engano, aqui diz, inclusive, de quando é o Carmila. 1872. Eu não sei quando é que foi o Polidori. Então, vamos colocar aqui a data de publicação do livro O Vampiro do Polidori, que daí, então, depois, se eu não me engano, veio Carmila e aí veio Drácula. Aí, a leitura oficial do clube no mês de outubro será O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do mesmo autor de Manual das Donas de Casa. Esse aqui a gente escolheu primeiro porque a princípio ele não é para ser tão assustador. Segundo, porque tem o filme O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Então nós leremos este livro ao longo do mês de outubro e no dia 31, que se eu não me engano é uma sexta-feira, deixa eu até confirmar aqui no calendário, será uma sexta-feira, nós assistiremos esse filme todo mundo juntinho. E dizem que o filme, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, ele é um terror comédia. Vamos ver, faz tempo que eu não faço essa experiência de assistir um filme com mais pessoas juntos no Halloween e tudo mais, porque, gente, geralmente eu olho sozinha porque meu marido não gosta desse gênero, né? Então vai ser legal ter gente para assistir junto. E eu preciso dizer que esta folha de guarda tem mais coisa anos 80 do que isso aqui. Sério, gente. Olha isso. Olha isso. Tá. Eu nasci na época errada. Só pode. Eu devia ter nascido nos anos 80 e não 90. Se bem que não, eu teria 40 e poucos anos hoje. Deixa assim. Peguei o Slewfoot, que é o mesmo autor. Gente, é tão escuro que chega a ser difícil eu mostrar na câmera. Mas é do mesmo autor de... meu Deus do céu. O Krampus. Eu ia dizer agora, eu tô olhando pra criatura. É o Krampus. Eu já li Krampus, que é o demônio do Natal. Eu achei que ia ser terror. Não é bem terror. Mas esse aqui o pessoal coloca que não chega a ser terror. Mas que tem bruxas, tem bruxaria, tem perseguição. Porque é ambientado em Salem. E a gente sabe o que aconteceu em Salem, né, senhoras e senhores? Colocar o título. Olha só, eu começo a fazer a lista do que eu preciso, do que eu quero ler, e aí eu vou lembrando dos outros livros que eu também tenho que eu poderia ler. Eu poderia colocar o Eutituba. Também eu tenho, que eu também tô há horas pra ler. Vai ficar pro ano que vem. Tá acabando, gente, prometo. Os últimos 2 livros de ficção que eu tenho. O 1618, do César Bravo. É o último livro do César Bravo que eu tenho aqui em casa. Falta o Amplificador e 3 Rios pra eu terminar de ler. Esse aqui, se eu não me engano, não tem nada a ver com a série VHS e DVD que se passa em 3 Rios. Então eu quero ver, porque eu gosto bastante, tanto de DVD quanto VHS. E eu quero ver como é que ele foi criando uma outra terra, né? Porque aqui coloca assim:
Terracota é uma cidade que, à primeira vista, pode parecer normal. No entanto, uma anomalia tecnológica começa a expor os segredos mais obscuros de seus habitantes através de mensagens no celular. A sujeira dessa terra e de sua gente começa a ser desenterrada. A cada notificação recebida, um crime é revelado, um caso sórdido é compartilhado, mentiras e desejos estranhos se manifestam pelos aparelhos. Pânico e medo ocupam a mesma frequência e propagam sinais do que está por vir. Imagina, todo mundo da sua cidade sabendo seus podres. Você está entendendo? Que delícia. E claro que provavelmente vai dar muito problema, né, pessoal? Porque tem gente que não vai ficar muito feliz com isso, não. E aí eu comprei esse hoje, gente. Então, assim, ele tá fresquinho do plástico, que é o Invocação da Bruxa. Esse aqui, suas vozes, sussurros de encantos antigos erguem-se como os ventos ocultos, elas reinam. Esse aqui, se eu não me engano, é um cientista que descobre que a sua esposa é uma bruxa poderosa e ele fica tipo, não, 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 porque magia não existe, porque isso que tá vindo da tua cabeça, e não sei o que, não sei o que. Aí ele vai lá e arranca das mãos dela tudo que ela tem de símbolo e tudo mais e queima tudo. E aí começa a dar um monte de treta. E aí começa a dar um monte de problema. E aí você fica assim, então, meu filho, você mexeu com o que não devia, tava tudo quieto, tinha que mexer, né, senhoras e senhores? Até porque tá dizendo aqui, ó, ela conhece sua natureza. A bruxa escolhe o que floresce. Então, assim, até porque essa capa, gente, convenhamos. Essa capa me lembra muito, acho que por causa do olho na mão, me lembra muito Hocus Pocus, que ficou conhecido aqui como Abracadabra. Vamos ver, é curtinho. Sério, ele é muito curto, gente. Deixa eu ver, acho que tem 194 páginas. 179 páginas. Então, assim, um dia vai. Ah, acabei de me lembrar que tem um no Kindle que eu vou ler, que é o Magia das Trevas, porque eu tenho este livro fisicamente. Só que eu acho que das capas que eu tenho aqui, ele é o mais complicado. Então eu resolvi ler ele no Kindle para não ter tanto problema na rua, porque sim, eu sou uma pessoa bem azarada com capas de livros que sejam dessas conotações mais obscuras, porque eu pego ônibus. Geralmente vai ter uma pessoa fervorosa que sentará do meu lado no ônibus. E aí vocês imaginem o torta de climão que fica no ônibus por causa disso. Então, pero que si, pero que no, esse Magia das Trevas, eu vou ler no Kindle, que eu me sinto mais segura. Aí, eu peguei também Uma Terra Assombrada pelos Demônios, da Monica Black. Aqui diz bruxas, doutores místicos e fantasmas do passado na Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esse aqui coloca assim que a autora mostra a desconfiança tóxica, a profunda amargura e o mal-estar espiritual resultaram na culpa e na vergonha não ditas de uma nação conhecida pelo silêncio e discrição sobre o nazismo. Então, eu acho que trouxe uma tema interessante para se ler, porque realmente não se fala sobre esse aspecto pós Segunda Guerra Mundial e a gente precisa lembrar que o Hitler foi, entre muitas coisas, uma pessoa que acreditava muito em símbolos religiosos, né? Inclusive tem filmes que falam sobre isso, sobre todos os objetos ocultos, de ocultismo que ele pegou, que ele roubou, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, para garantir a ascensão do nazismo. Aí o último que eu vou ler será esta magnitude aqui, que é a Bíblia Clássica do Tarô. Esse aqui também novíssimo. Inclusive, eu me apavorei quando descobri que ele estava esgotado na Darkside. Espero que eles mudem isso. Porque assim, gente. Ah, mas o que que tem a ver? Sério. Sério que vocês vão me dizer que tarô não tem nada a ver com misticismo, nem nada do tipo, envolvendo agora o mês de outubro? Então, assim, eu acho muito legal que eles fizeram toda uma diagramação bonita. Então, sim, é um livro que basicamente, deixa eu pegar aqui o índice para vocês. Ele é um livro que falará sobre o tarô,
mas principalmente ele é um livro de estudo. Ele é um livro em que vai destrinchar sobre a representação de cada uma das cartas, explicando por que existem as cartas maiores, as cartas menores e assim por diante. Então, se você tem interesse em estudar sobre o tarô e não só, né, pegar as cartas e jogar e dizer o que acha, tá aí a indicação para vocês, certo? Deste livro. E aí agora, senhoras e senhores, eu perdi. Eu deixei o livro que eu tô lendo. Eu já comecei o mês de outubro com uma leitura, né, gente? E não é bem. Tá, é temático sim. É temático sim, se a gente for pensar. Vou botar a capa aqui, que é o Cultos. A história do fanatismo. E assim, gente, tá sendo uma leitura muito boa, muito interessante. E eu só posso agradecer por, nesta hora, não ter nascido nos Estados Unidos, que tem uma situação que a própria autora colocou. A autora é estadunidense e ela vai lá e coloca sobre como nos Estados Unidos foi campo fértil para seitas e cultos, como ela coloca, e ela explica o que ela considera culto, tá, galera? Eu tô gostando bastante do livro. Ele realmente te mostra como a linguagem é usada principalmente para adquirir novas pessoas para essas seitas e esses cultos. Então, assim, se você é uma pessoa que acredita nessa. E que sempre se perguntou, pá, mas como é que a pessoa se envolveu numa situação dessas? Bah, mas a pessoa era é tão inteligente, como é que ela tá numa situação dessas? Então, esse livro aí é explicado certinho para vocês como é que isso funciona, tá? Então, vejamos. Um, dois, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 livros para os próximos 2 meses. Conseguirei? Só torçam por mim. Tá bom, galera? E deixa aqui nos comentários que livros vocês indicam pro Halloween, seja de ficção, de não ficção, o que eu deveria ter colocado aqui nessa lista e não. Como assim tu não botou nenhum King? Sim, eu tenho uma coleção do King, gente, mas King eu leio no verão e não no Halloween, né? Eu leio ele mais no verão. E eu explico isso quando chegar a época do ano, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Beijo e até a próxima!